Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, que bom estarmos aqui mais uma vez. Sejam, portanto, bem-vindos e bem-vindas a este canal. Meu nome é Valdo Dias e gostaria já aqui no início de pedir para que você pudesse ajudar na divulgação desse canal, dando o seu like e se inscrevendo, caso você ainda não é inscrito nesse canal. E mais, compartilhe com quem você sabe que precisa também desse conteúdo. Portanto, nesse vídeo, eu gostaria de poder abordar a quarta dentre as 5 pedrinhas predito por Nossa Senhora lá em Medjugorje. Por isso, o nosso tema de hoje é o sacramento da confissão. E eu gostaria já no início de poder responder um pouco o que é o sacramento. Porque muitas pessoas pensam que o sacramento é uma espécie de ritual simbólico, ou alguma representação, ou ainda algum teatro, ou algo parecido. Pelo contrário, o sacramento é um dom de Deus, é um sinal eficaz para a nossa salvação. Por isso, olhando para Cristo, que deu a sua vida por cada um de nós, lá na cruz, Ele garantiu a salvação de todos nós. Portanto, essa salvação é absorvida e nós tomamos posse dela na medida que nós aceitamos o Cristo através dos sacramentos, que são os 7 sacramentos deixados pela Igreja. Com isso, a confissão e a unção dos enfermos formam os chamados sacramentos de cura. Porém, a confissão é o sacramento da penitência por excelência. Por isso, uma pessoa doente deveria ser orientada pela família antes buscar o sacramento da confissão, caso isso fosse possível, caso ela ainda estivesse com lucidez. E depois, sim, a unção dos enfermos, demonstrando então o seu grande amor a Deus na luta contra o pecado. Por isso, Santo Ambrósio vai dizer da seguinte forma, referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existe a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. Quem quiser se aprofundar de forma sistemática sobre esse tema da confissão, eu recomendo o Catecismo da Igreja Católica, nos números de 1420 a 1498. E muitas pessoas questionam, perguntando por que muitos católicos não se confessam, ou pelo menos não têm uma vida de confissão. Os motivos são vários. Eu gostaria pelo menos de citar 2, que é o que nós costumamos também ouvir de muitos padres e bispos. É que nós estamos num tempo onde o relativismo toma conta, ele impera. E as pessoas perderam a noção e o sentido do pecado e cometem, sem perceber, a consequência daninha para a sua alma. E não somente isso, elas também não percebem e não conhecem os principais inimigos da fé, que são basicamente 3. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Em relação à questão da concupiscência, eu pretendo, depois desse trabalho, eu vou apresentar uma série de vídeos para apresentar o meu trabalho de TCC em conclusão do meu curso de Teologia para Leigo, onde eu irei abordar a questão relacionada às palavras-chave do sacramento da confirmação, do combate espiritual e da concupiscência. Então, eu vou ter a oportunidade de explicar esse tema da concupiscência com mais tranquilidade e com mais desenvoltura. Então, eu aqui aproveito para
já anunciar e fazer essa propaganda sadia desse trabalho, desse apostolado. Um segundo motivo pelo qual muitos católicos não têm uma vida de confissão é que, infelizmente, muitos sacerdotes não pregam mais temas relacionados à mística e à ascética, como, por exemplo, para falar sobre a existência do demônio, a existência do inferno, do purgatório, do céu, vida na graça, preparação para a morte e assim por diante. Mas nós não podemos condenar e julgar os sacerdotes, porque são os representantes de Cristo aqui na terra. E Nossa Senhora chama de filhos prediletos. Além disso, muitos deles não tiveram essas matérias no seminário, ou se tiveram, depois foram vítimas de uma ideologia cuja mentalidade de cunho marxista. Alguns até pregam e falam desse tema, porém de forma aleatória, a não contemplar uma sistemática. Mas nós, leigos, precisamos valorizar o tema da confissão. Nós precisamos se confessar com frequência, porque ao nos aproximar do sacerdote, nós estamos nos aproximando de Cristo, que vai assim perdoar completamente os nossos pecados e nós vamos então crescer na graça, crescer na fé e assim por diante. Gostaria então nesse momento de poder falar da matéria da confissão. Essa matéria ela pode ser remota, ou seja, todo e qualquer pecado cometido depois do batismo. Ela pode ser também matéria próxima, que são os atos do penitente. A matéria próxima, ela está dividida em 3 partes: a contrição, a confissão e a satisfação. Em relação à contrição, ela pode ser perfeita ou imperfeita. O que é uma contrição imperfeita? Quando o penitente ele se aproxima no confessionário para confessar por temor. Então, devido a ele ter medo, muitas vezes até do próprio inferno, então ele se confessa. Caso ele morra depois dessa confissão, há uma probabilidade de ele não ir para o inferno, caso ele tenha confessado de forma consciente. Agora, ele também não vai de imediato para o céu, porque vamos lembrar que essa confissão foi imperfeita, ele fez por temor. Então ele deve passar algum tempo no purgatório. E o que seria um ato de contrição perfeito? Seria um ato de contrição movida pelo amor. Então, por ele amar tanto a Deus, ele não quer ofender a Deus, por isso ele se aproxima do sacerdote para confessar os seus pecados. Então, está aí um ato de contrição perfeita. Isso nos lembra aquele episódio que aconteceu com o chamado bom ladrão na cruz, que ele fez um ato de contrição perfeita e arrancou de Jesus aquelas belíssimas palavras que disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. A segunda parte é a confissão. Em que consiste a confissão? Consiste em você externar, em você falar, em você acusar os seus próprios pecados. Lembrando que você não pode acusar pecados de outra pessoa. Ou você lembrar nome de pessoas relacionado àquele pecado que você cometeu. Não. Você precisa falar só os seus pecados. E mais, você não precisa relatar, pormenorizar os atos que você cometeu para o sacerdote. Você deve, se possível, fazer uma lista de pecado, e aí você falar acusando todos eles, para que você possa então torná-lo eficiente e eficaz. A terceira parte é a satisfação. Só lembrando que na contrição e na confissão nós temos a parte essencial dessa matéria. Ela é a parte, digamos que mais importante, que não pode faltar. Já
a satisfação, mesmo que ela não seja um ato, ou ela não é aquela parte essencial, mas ela é a parte integral, ela também não pode faltar. Por exemplo, o que é a satisfação? É o momento em que o sacerdote passa alguma forma de penitência em reparação por aquele pecado cometido por você. Então, você deve executar essa satisfação ou aquela penitência passada pelo sacerdote de forma satisfatória, de forma alegre, de forma tranquila. Então, é muito importante que não fique de fora a parte da satisfação. Eu gostaria de fechar essa parte aqui recordando uma frase de São Jerônimo, que diz assim: se o doente insistir em esconder do médico sua ferida, como poderá a medicina curá-lo? E depois dessas belíssimas palavras de São Jerônimo, eu gostaria de poder encerrar esse programa, deixando aqui um pouco um passo a passo de como se preparar bem para uma boa confissão. Então, nada melhor do que os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu vou aqui citar um por um e depois eu vou colocar assim alguns pecados contra esses mandamentos. Então, lembrando que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros são mandamentos que estão relacionados diretamente a Deus. Os outros estão relacionados ao nosso próximo. Então nós temos amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, ou pronunciar o nome de Deus em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falsa testemunha, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Contra esse mandamento, então, temos ali a questão da superstição, que é atribuir uma sobrenaturalidade a um objeto ou uma pessoa que não é Deus. Depois, nós temos também a questão da adivinhação, da magia, do horóscopo e assim por diante. Temos também aqui agora o segundo mandamento da lei de Deus, que é não pronunciará o nome de Deus em vão. Então, isso consiste em não desrespeitar o nome de Deus. Não somente o nome de Deus, mas também dos servos de Deus. Como, por exemplo, o nome de Nossa Senhora, nome de outros santos e até mesmo dos anjos. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Então, faltar à missa aos domingos e nos dias de preceito é pecado grave. Portanto, está aí os 3 primeiros mandamentos, onde pecar contra eles são pecados que estão assim, ligados diretamente contra Deus. Agora nós temos o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Honrar e respeitar, não somente os nossos pais, mas também toda e qualquer autoridade constituída, seja ela religiosa, seja ela política. Então temos agora aí, depois do 4º mandamento, o 5º mandamento, que diz, não matarás. Em que consiste? Consiste em não fazer até mesmo uma simples ofensa ao nosso próximo. E daí a gente lembra também da questão do aborto, da eutanásia e assim por diante. 6º mandamento, não pecar contra a castidade. E aí a gente recorda também a questão do adultério, da fornicação e também do ato de masturbação. Do adultério, que seria um ato onde uma pessoa tem uma relação sexual cujo o parceiro ou parceira é casada na igreja com uma outra pessoa. Ou eles dois estão casados na igreja, porém tendo relações sexuais com pessoa que não é o seu cônjuge. Então, é um ato de adultério. Uma outra situação é a fornicação. Em que consiste? A fornicação consiste em ter atos sexuais fora do casamento, seja na fase do namoro, na fase do noivado, ou até mesmo pessoas que estão ali morando de forma marital. Então, elas já convivem há algum tempo
mas não buscaram o sacramento do matrimônio. Então isso é um pecado grave, é a fornicação. Uma outra situação é a masturbação, ou seja, buscar prazer em si próprio, manipulando os seus órgãos genitais. São pecados que abrandam os céus. 7º mandamento, não furtar, ou seja, não tirar do nosso próximo aquilo que não é nosso, tanto de forma oculta quanto de forma presencial, que é um roubo. 8º mandamento, não levantar falsa testemunha, ou seja, não devemos acusar o nosso próximo daquilo que ele não fez, de forma mentirosa. Isso é um pecado contra o 8º mandamento. 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo. E aqui serve também para a mulher, não desejar, então, o marido da sua próxima. 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, eu fico por aqui, que Deus possa abençoar todos vocês. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta es tu in mulieribus, e ex benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora nostra. Amém. A nossa proteção está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A bênção de Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora de Medjugorje. A bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Glória a Jesus, o Senhor.